Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez retomando nossos encontros semanais, de reflexão da Palavra de Deus. Nós fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Monte Santo, da IPMS, no qual nós temos como pastor efetivo o nosso reverendo Robson Samalho, e aqui somos da nossa congregação aqui do bairro José Pinheiro, e sempre tiramos um momento de reflexão da Palavra de Deus e transmitindo para os nossos irmãos e amados amigos, para que venha a refletir um pouco na Palavra de Deus, aquilo que ela nos orienta, aquilo que ela nos alimenta na nossa caminhada cristã. E já agradecendo aos irmãos que têm comparecido aos nossos cultos, já que nós voltamos ao nosso culto das quintas-feiras, culto de oração e doutrina, como também no nosso culto no domingo de adoração ao nosso Deus, já com os cuidados necessários, e hoje também vamos retomar na IPMS nosso culto das quartas-feiras de oração e doutrina, e já convidamos você a nos visitar, e vir com toda a segurança que nós temos, que a vigilância sanitária assim nos exige de que a gente venha ter para maiores cuidados com os nossos irmãos. E essa manhã, irmãos, eu queria compartilhar na Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo número 17, verso 5, apenas esse verso que é interessante para esses momentos que muitas vezes nós atravessamos, que precisamos exercitar nossa fé, que diz assim a Palavra do Senhor: Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Vamos orar? Bondoso Deus de misericórdia e graça, te rendemos, ó Deus, graça por mais um dia que o Senhor nos concede, porque nós vemos, ó Deus, que cada dia é um milagre que o Senhor nos concede, Senhor. Pelo ar que respiramos, pelo teu cuidado, suprimento, ó Deus, é o Senhor que tem nos sustentado, ó Deus. E assim nós queremos te agradecer pela tua palavra, que também fortalece o nosso coração e nosso espírito, ó Deus, para que a gente venha, mesmo em meio a dificuldades e lutas, momentos difíceis, Deus, a gente venha a superar, exercitando nossa fé e confiando em Ti e na Tua palavra, Senhor. Por isso, ilumina a nossa compreensão e fala ao nosso coração aquilo que nós necessitamos ouvir da Tua parte, Senhor. A glória do Teu nome, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Muito obrigado por esse momento. Amém. Irmãos, há momentos da nossa vida que a gente sempre age de forma e caminha numa linha que é tênue. Uma hora a gente tem uma grande fé, em outra hora a nossa fé ela é pequena e muitas vezes desaparece, e oscilamos quanto à fé, Mas a gente vai ver em alguns momentos da nossa vida que essa fé, quando a gente enfrenta uma luta, essa fé ela parece ser como areia em nossas mãos, ela se esvai, E quando a gente desiste, a gente aceita a derrota ou antecipa essa derrota sem exercitar nossa fé ou clamar por aquele que tem nos ajudado. E nós precisamos exercitar nossa fé. Deus exige de nós, porque Ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos sim, no mínimo das coisas que muitas vezes atravessamos, que vem nos confrontar, a gente tem que exercitar nossa fé, não nos conformarmos, mas clamar como o Senhor nos ensina a exercitar nossa fé. Nós vemos em vários momentos o Senhor diz assim: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Aos discípulos Ele chama a atenção, no momento que Pedro quer andar sobre as águas, Ele chama de pequena fé. No momento da tempestade, que os discípulos também se apavoram, o Senhor também repreende e diz que eles são os homens de pequena fé. E assim, irmãos, a gente tem que confiar no Senhor. Como o salmista no Salmo 125, quando ele diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como ao redor de Jerusalém, como diz o texto, assim é o Senhor em volta do seu povo. Então, a gente tem que confiar nesse Deus que está agindo em nosso favor. Mas, meus amados irmãos, temos que exercitar essa fé em Jesus Cristo, ainda que a tempestade se forme em nosso redor, ainda que a gente venha olhar as circunstâncias que muitas vezes é contrária, mas nós temos que entender e temos que
que vê que nós temos experimentado a bondade do Senhor. Como o salmista disse que a ira dele não passa de um momento, né, mas seu favor dura a vida inteira. E o salmista entende demais, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, na verdade, irmãos, toda a preocupação que a gente vinha ter, como diz as Escrituras, ela não aumenta um côvado da nossa vida, não acrescenta nada. Mas algo que é interessante é que a fé que é um dom de Deus, a gente tem que exercitar. Aqui quero trazer só um pequeno testemunho pessoal, no momento de crise de ansiedade, né, no momento de luta, e a gente realmente se vê num momento de uma sensação terrível, onde a gente vê o problema se agigantar, sem nem mesmo a gente ter começado vamos dizer assim, adentrar no problema. E a gente vê ele tomar uma proporção maior do que aquilo que ele realmente é, né? Então, a gente já faz um diagnóstico negativo, já começa a imaginar situações adversas, né? E nos sentimos como o texto fala de que Jesus repreende os discípulos de homens de pequena fé, de verdade. Aí a gente clama ao Senhor e pede como aqui os discípulos disseram ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque o texto diz, irmãos, que o Senhor ele ensina muitas coisas aos discípulos e mostra que a situação de caminhar daqueles que serão o Senhor não é fácil. Algumas vezes, irmãos, nós até em coisas simples, né? Eu me lembro agora de uma história de um funcionário que estava chegando no final do mês e mais ou menos uns 3 dias para finalizar o mês, e ali ele já entrava num momento angustiado, né, por não alcançar a meta que era proposta para o mês, e criou grande celeuma entre seus amigos, né, por ele não bater essa meta, e ainda faltava 3 dias, né? Então, com aquela discussão que houve entre os funcionários, chegou ao ouvido do supervisor geral, né, que era um homem cristão, e ele, naquele exato momento, ele convidou os funcionários a uma reunião, né, de forma extraordinária, para alertar, né, até de forma irônica. Ele riu daquela situação. Ele contou que já tinha passado também por um momento como aqueles, né, que aquela experiência ele sabia que era angustiante, né, que não era fácil, assim, era dolorosa assim, mas o que acontece é porque somos muitas vezes homens de pequena fé, como ele mesmo citou, do que já tinha ocorrido com ele, né? E ele disse assim: se diante de coisas simples nós não conseguimos exercitar nossa fé, imagine algo com uma proporção maior ou algo mais complexo. Então nós precisamos confiar nesse Deus que tudo pode, que é um Deus do impossível, que é o Deus do sobrenatural. E a fé que Ele nos deu é que a gente venha justamente exercitar em momentos de tempestades e de lutas, né? Até o supervisor deu um exemplo, disse: quer dizer que se vocês se acordarem no dia que o tempo está chuvoso, um temporal tremendo, você resolve ficar na cama e desiste de todos os seus projetos e planos que você fez para o dia? Ou você fica só naquela dúvida: será que o tempo vai melhorar para eu sair, para ir cumprir aquilo que eu projetei para o dia? E ele até de forma irônica diz assim: e não adianta nem chorar, porque você só vai acrescentar a quantidade de água, né? E riu com aquela situação. Então, irmãos, ele disse àqueles funcionários: olha, o correto é a gente pegar nosso guarda-chuva e enfrentar as tempestades, né, e executar os planos, mesmo que a gente não consiga. Mas a gente não deve se desesperar, nem deixar que nossa experiência se abater com situações que muitas vezes nos ocorrem, né? Sabendo que toda tempestade ela é passageira, né? Não dura para a vida inteira, né? O sol sempre irá brilhar, as flores sempre irão brotar. Então, talvez, irmãos, aqueles discípulos nesse momento eles estavam vendo uma situação em que Jesus monta aqui uma situação muito difícil, né? A princípio ele fala daqueles que vinham os escândalos,
E em seguida ele fala do texto, explicando quantas vezes se deve perdoar o irmão que venha pecar contra nós. E ele dizia assim, no verso 3, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreendei-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, a situação que Jesus ensinava era antagônica muitas vezes ao projeto de vida que aqueles homens queriam, né? E o ensinamento era muito mato e duro para que eles viessem a suportar, né? Eu acho que eles pensariam, como um texto que eu li outro dia, que eles diziam assim, será que quem é suficiente para essas coisas, né? Então a gente mostra os discípulos a ouvir o ensinamento de Jesus, mostrando que a caminhada realmente era muito dura, e a gente tinha que renunciar muitas vezes a muitas coisas, e dentro dessa árdua missão de perdoar, mesmo aquele que viesse a cometer pecado contra a gente, 7 vezes no dia a gente tinha que estar pronto para perdoar. E aqueles discípulos acharam que não tinha fé suficiente para suportar tal situação. E achei interessante o clamor dos discípulos. Então, Senhor, se for para a gente suportar isso, aumenta a nossa fé, porque a gente não tem fé para isso. Então, irmãos, a gente sabe que, como tem uma frase que diz assim, que a fé é a mão pela qual a alma se agarra e se une a Jesus. A Bíblia fala homens que tiveram momentos de grande fé e também homens de pequena fé, como o discípulo, como o centurião, homem de grande fé, como aquela mulher que falou que comia, que os cachorrinhos também comiam a migalha que caía da mesa do Senhor, e o Senhor disse que grande era a sua fé. E demais, quando Jesus comete, quando Jesus providencia algo miraculoso, como uma cura, e acomete que aquelas pessoas estão acometidas de enfermidade, que o Senhor vem a curar, e o Senhor em seguida diz assim, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? E a gente vai ver várias circunstâncias que Jesus fala desse tipo de fé. Como a gente vê na passagem do juiz Inico, quando o Senhor diz assim, será que quando eu voltar acharei fé na terra? Então, irmãos, a gente vê que muitas vezes passamos por um momento difícil, mas que é necessário que a gente venha exercitar a nossa fé. O Senhor, ele nos convida, já que a fé é um dom de Deus, né? O próprio Paulo falando aos Efésios, ele diz que a fé é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Em vez de a gente se gloriar, a gente tem que fazer como esses discípulos. Oh Deus, então se a fé é tua, aumenta mais nossa fé, porque muitas vezes nossa fé está insuficiente. Nossa fé, ela está muitas vezes caminhando para o caos, né? Então a gente vê o centurião, um homem que Jesus disse que nem todo Israel ele tinha visto e encontrado tamanha fé, né? E agora olha para os discípulos e diz assim, homem de pequena fé. Quando vê uma tempestade se formar, quando vê o vento bater mais forte, quando vê a possibilidade do barco naufragar, mas esquecendo que quem está no barco é aquele que sustenta, que dá uma voz de comando, e o vento e a tempestade se acalma. Então, irmãos, a gente vai ver que os discípulos muitas vezes titubearam na fé. Então a gente se sente assim mesmo no momento de dificuldade, homens de pequena fé. A certa ocasião que Jesus, quando cura, ele sempre ressalta, a tua fé te salvou. Um cego, ele disse, faça conforme a tua fé. Ele gera fé, mas o exercício da fé, quem exercita somos nós. Aquela mulher cananeia, ela deu um
tremendo exemplo para nós, porque quando o Senhor diz assim, olha, grande é a tua fé, e faça como tu queres. Imagine a nossa possibilidade que temos de clamar esse Deus e fazer como os discípulos fizeram aqui, Senhor, aumenta a nossa fé, para que a gente venha no momento a exercitar a nossa fé. E o texto continua, quando em seguida deles pedir o aumento dessa fé, e Jesus responde, se tiver fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, irmãos, a gente olha aqui e vê que o Senhor diz, se tua fé for pequena mesmo, mas tu exercitar, algo vai acontecer, porque é algo da parte de Deus. Então, irmão, o texto é claro, quando esse pedido de aumento da nossa fé é uma necessidade que nós temos a cada dia, de circunstâncias que vêm tirar e abalar nossa fé, e a gente precisa clamar esse Deus, dizer, Senhor, aumenta a nossa fé. Tem dia que nos encontramos assim. Um momento, nossa fé está fortalecida, e no outro momento, está frágil. Então, devemos clamar a cura dos leprosos, do texto em seguida, Jesus ele vai dizer, e foi um estrangeiro que veio, diante daqueles 10 que foram curados, só um veio, e Jesus ressaltou, a tua fé te salvou. E é preciso muitas vezes a gente ser repreendido, para que a gente venha saber que temos um Deus que zela por nós. Então, a fé é necessária, irmãos, que a gente venha exercitar cada dia. É algo que a gente pede a Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga realmente esse exercício de fé, porque a gente se encontra muitas vezes naufragando nessa fé. Então, em outro momento, Jesus disse a seus discípulos que eles não conseguiam expelir o demônio, e ele diz aqueles discípulos, chama de geração incrédula e perversa, e falou isso por causa da pequenez da fé deles. Então ele repreende esse tipo de atitude em que muitas vezes a gente se sente dessa forma. Então Jesus ele chama a atenção dos discípulos. Jesus convida ele a esse exercício. Até quando estarei convosco, geração incrédula e perversa? Nossa reação é gerada pela fé, irmãos, onde isso vai gerar esperança, coragem e crescimento espiritual, sabendo que a fé não é algo natural que vem do homem, mas é um dom de Deus. E por isso, se a nossa fé é pequena e frágil, peçamos ao Senhor, aumente nossa fé. Há um hino que diz assim, rompendo em fé, nossa vida se revestirá do teu poder. E é assim, dessa forma. Só rompendo em fé com aquele que é soberano, é poderoso e age no impossível em nosso favor. Porque a pequena fé, ela se torna fraca e ela é facilmente assaltada pelas dúvidas, tanto sobre o Evangelho como sobre as coisas futuras da vida cotidiana. Devemos pedir ao Senhor que aumente nossa fé e nos livre do medo e dos problemas, centrando única e exclusivamente a nossa fé nele, crendo nele, na sua palavra, quando ele está consumado, está concluído, está terminado. E só Cristo pode fazer isso, porque ele é aquele que tem o dom de aumentar a nossa fé. Então a gente deve pedir ao Senhor, Senhor, aumente nossa fé.
Então, essa reflexão, irmãos, eu trouxe porque a gente, como eu já me senti assim, e a gente corre para as Escrituras e a gente vê motivo sim da gente exercitar, porque nós temos um Senhor que zela por nós. E precisamos clamar ao Senhor. Senhor, muitas vezes eu me sinto assim, um homem de pequena fé, mas aumenta a nossa fé, ó Deus. Tem misericórdia de nós. As circunstâncias, elas se agigantam tanto que a gente chega a perder nossa fé. Então, quero finalizar essa reflexão lembrando do texto de Hebreus, onde o Senhor, Ele trata justamente da fé, que essa natureza que é um dom de Deus. Ele diz assim, a natureza da fé é assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí em seguida ele dá os exemplos dos heróis da fé. Será que a gente pode se enquadrar nesses heróis da fé? E que mesmo sem a gente ver, a gente vai crer que se dará da forma que o Senhor falou? Será que a gente crê nas promessas do Senhor? Como a gente vai ver em Hebreus, no capítulo 6, quando ele fala da imutabilidade de Deus nas suas promessas. E ele diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Então, irmãos, é essa a nossa segurança, que o Senhor adorou no Santo dos Santos. O véu foi rasgado, Ele agora é nosso refúgio, Ele é uma conclusão da promessa de Deus, e essa forma imutável do Senhor agir é que traz esperança. E a fé é justamente definida por isso, irmãos, a certeza das coisas que se esperam, como a gente viu no texto de Hebreus. Então, nós devemos alicerçar a nossa fé. Cristo é nossa esperança, e a nossa fé tem que estar no Senhor. Embora que a gente sabe que a vida ela é marcada por mais sofrimentos, por mais lutas do que vitórias e triunfos, mas nem por isso a gente deve perder nossa esperança e nossa fé, porque nossa segurança está no Senhor Jesus, o Salvador. Então, que o Senhor, nesse instante que nós clamamos a Ele, que venha nos alimentar com a fé necessária, para que a gente venha passar por as dificuldades e as lutas que são inerentes a todo cristão, dia a dia. A gente vê a igreja perseguida, que homens que têm lutado, defendendo o Evangelho, o nome de Cristo, e a única coisa que eles pedem no momento que foram fazer a oração, não orasse para que a perseguição diminuísse, mas orasse para que a fé deles permanecesse, para que eles pudessem lutar firmemente, levantando a bandeira do Evangelho. Que Deus nos abençoe, nos guarde e aumente nossa fé. Assim como a gente pede sabedoria, como está lá em Tiago, o Senhor dá, que a gente possa pedir também ao Senhor, que o Senhor aumente a nossa fé, nos momentos que a gente venha a ter dificuldade de exercitar, e dizer: Senhor, aumenta a nossa fé. Então, nesse instante, eu já queria orar, encerrando nosso momento de reflexão, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos guarde, nesse momento que temos passando e atravessando de dificuldades. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, Senhor, Tu que dá esse dom da fé, e que é o dom precioso, ó Deus, para cada um de nós. Se o
Senhor vê, ó Deus, que nós somos homens de pequena fé. Aumenta a nossa fé. Fortalece nosso coração, esperando em Ti, ó Deus, como essa âncora, como diz o texto, que é uma segurança da estabilidade que nós temos, que é o Senhor como nosso refúgio. Ó Deus, abençoa aqueles que sofrem depressão, tristeza, aflição e lutas, ó Deus, enfermidade, que o Senhor restaure, ó Deus, e aumente mais a sua fé, ó Deus, para que Teu nome venha a ser glorificado, ó Deus, e esperamos em Ti somente, ó Deus. Por isso, abençoa nossos irmãos, abençoa a nossa igreja, abençoa nossos irmãos que nos acompanham, nossa vizinhança, derrama Tua graça e Tua misericórdia na vida de todos, ó Deus. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém e amém. Bom, Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro, né, que aqui nós vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus, uma palavra de reflexão, para que o Senhor venha nos abençoar, né? A gente sabe que nós voltamos à nossa, entre aspas, a nossa normalidade de culto, né, mesmo com um número reduzido de pessoas, mas nós temos aos poucos voltado, né? E se você deseja participar, você pode vir sem nenhum temor, né, que nós temos um distanciamento, o álcool gel, o uso de máscara, né? Nós evitamos os cumprimentos para que a gente venha a ter uma segurança maior para cada um, né? Então, e hoje nós estamos retomando na IPMS, nosso culto da quarta, de oração e doutrina. E você venha participar conosco, né? E aqueles irmãos que estão receosos ainda, que ainda não saíram, né, que a gente tem respeitado, que o Senhor nos abençoe e também guarde da mesma forma, né, que a gente possa estar nos encontrando na próxima filmagem que a gente for produzir. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.